Fala pessoal, bom, vamos continuar vendo aqui quais são os recursos do editor de carga de dados, gerenciador de dados. Vou clicar aqui na tabela que eu carreguei, clicar em editar essa tabela. Vamos continuar vendo o que é possível, tá? Quando você clica em cada um dos campos, você vê um resumo dele, né? Quais são os números de linhas totais que ele tem, e aqui ele está dando quanta linha tem por cada um dos valores. Por exemplo, o agrupamento tem 4 valores distintos. Cada um dos valores tem esse X valor. Tá? Categoria, mesma coisa. Parcelamento, data. Ele te dá um resumo muito bom de cada um dos campos. Tá? Se você quiser ver antes de carregar os dados, aqui é um bom lugar para você dar uma olhada. Tá bom? Outro recurso possível que temos aqui no editor de dados, no gerenciador de dados, se você por acaso esqueceu ou quer retirar algum campo, você pode, clicando aqui em selecionar dados da fonte. Aqui você consegue retirar campos que, por exemplo, o dia aqui está repetido. Eu não preciso desse campo. Também não vou olhar mais por semestre e não quero esse campo ano. Vou dar um atualizar. Ele refaz o cálculo e tira os campos, né, que são desnecessários. Tá bom? Se você quiser adicionar um campo calculado ou de acordo com alguma definição, você pode vir aqui em substituir. Por exemplo, categoria. Ou melhor, vamos utilizar o parcelamento. A gente tem aqui o valor 3x, 2x, 1x e 4x. O que eu quero substituir? Quando eu for fazer a multiplicação desses campos de parcelamento, por exemplo, eu vou ter que substituir o x para transformar ele em valor numérico. Para mim não ter que fazer isso na parte de visualização, eu faço direto aqui no script de carga de dados. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 3x, eu quero que vire 3. Vamos ver aqui um outro. 2x, eu quero que vire 2. E aqui, só para exemplificar, vou estar colocando aqui. Eu quero que 1x e 4x, os dois, eu quero que vire o valor 4. Tá bom? Vou colocar aqui 4. E aqui eu simplesmente clico. Ó, 4. Tá vendo? Então, onde está 1x e 4x, eu quero que vire o valor 4. É isso. Tá? Então aqui, valores de substituição 3, valores distintos 3. São 3 valores que eles vão retornar. Eles vão retornar 3, 2 e 1. Tá? Vou dar aqui substituir. Ele já fez a carga de dados aqui de parcelamento. Eu vou estar mostrando aqui a parte do editor, só para vocês verem o que ele fez. Tá? Nesse substituir. Ó, ele fez um mapping loading line. Ele criou um mapeamento para substituir, tá vendo? Ó, cada um dos dados, 3x, 2x, 4x e 1x, pelos respectivos valores que eu escrevi. Ele fez um inline, né, que é a criação da tabela interna, que é a tabela digitada manualmente. E aqui ele deu um Apple Map, né, Apply Map. Apple é fogo, né? Deu um Apply Map nessa tabela que ele criou. E aqui ele fez uma substituição, né, como se fosse um replace desse parcelamento por esses valores aqui, 3x que virou depois 2x, 4 e 1, e assim por diante. Tá? É isso que ele fez aqui no script. Quando você precisa fazer e escrever, você pode estar usando ou aquela parte gráfica ou escrevendo dessa maneira aqui no script. Tá bom? Vamos voltar para a parte gráfica aqui, gerenciador de dados. Outra coisa, aqui a gente pode definir nulos, tá vendo? Vou estar colocando aqui a categoria amarelo, por exemplo, no definir nulos, vou estar deixando amarelo, valor nulos manuais, ou seja, onde tiver nulo, onde tiver o valor amarelo, ele vai começar a remover, ele vai deixar como nulo, tá bom? Vou dar aqui definir nulos. Aí o amarelo ele vai remover, tá vendo? Na caixa de seleção virou nulo, e agora a gente só tem laranja, roxo e azul,
e em alguns lugares aqui, ó, 25% dos valores são nulos, tá? Outra opção, deixa eu ver aqui o que eu posso trabalhar, tá? O trimestre. A gente pode estar definindo aqui a ordem do trimestre, tá? Aqui ele meio que já pré-definiu uma ordem de acordo com o carregamento. Ó, você pode personalizar a ordem nesse campo para ajudar a exibir seus dados na ordem desejada. Nessa parte aqui da ordem, a gente pode classificar aqui, vou colocar o agrupamento porque, não, pode ser esse mesmo, vai. Aqui a gente tem Q1, isso aqui é um texto, tá? Então Q1 2018, na verdade eu quero que o primeiro seja o Q1 de 2017, então vou estar definindo aqui minha ordem. Primeiro o ano de 2017, Q1, Q2, Q3, Q4, legal. Aí a gente tem aqui 2018, que é o Q1, Q2, Q3, Q4 2018, Q1, Q2 2019. Agora já está na ordem crescente que eu quero que ele carregue os campos, tá? Então sempre que você for botar uma classificação desse trimestre, ele vai obedecer essa ordem aqui. Vou dar um reordenar, tá certo? E aqui, vamos ver lá o que ele fez no script. Dá um editor de carga de dados. A parte do reordenar, ó, a mesma coisa. Ele deu um replace, ele só colocou aqui o valor das ordens, tá vendo? Ele fez um mapeamento e depois deu um apply map aqui no trimestre, só para criar uma ordem de tabulação. Na hora que você for classificar, ele vai ficar na ordem crescente dessa forma, né? Já que é um texto, ele não entendeu direto como data, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui gerenciador de dados. Vamos ver o que mais que a gente pode ver nessa aula ainda. Tá, a parte do dividir. Esse campo dividir serve para quando você tem delimitadores no meio do texto, ou então você queira dividir um certo número de caracteres para a finalidade de dividir nomes compostos, tá? Por exemplo, utilizando aqui em categoria, bom, aqui a gente pode partir o campo em até 9 delimitadores, conforme informa aqui. Eu vou estar selecionando algumas limitações, então, por exemplo, eu quero os 3 primeiros caracteres dessa categoria, né? Está querendo aqui os 3 primeiros caracteres, depois os 2, depois o que vier, o restante. Então vou definir aqui essas posições. Observe aqui que vão ser criados 3 campos novos, tá vendo? Categoria 1, 2-1, categoria 2-2. Então criar campos aqui e ele mantém o categoria e cria aqui 3 campos novos. Mas suponha, eu fiz a divisão errado, não era esse campo que eu queria dividir. Não tem problema, tá? Você pode vir aqui, clicar em desfazer e simplesmente a ação que você fez anteriormente no dividir, ela é desfeita. E aqui, por exemplo, a gente pode estar usando o delimitador, ó. Tá vendo que tem o tracinho para dividir mês e ano? A gente pode estar usando esse mês aqui para dividir como delimitador. Ele já até deu essa sugestão aqui. Vamos selecionar aqui um valor, selecionar o delimitador mesmo. Essas posições, todas as instâncias, esse delimitador. Legal. Agora, ó, observe que tudo que está aqui virou mês, né? Mês-1, e aqui mês-2, que é o ano. A gente dá o criar campos, e depois aqui na redefinição, a gente coloca mês-nome, e aqui coloca o ano, tá? Que vai ser o ano propriamente dito, tá bom? Com isso a gente tem a redefinição com o campo dividir. Outra coisa que pode ser feito é, se você já pegar o campo numérico, por exemplo aqui, valor,
você consegue definir faixas para criação de campos de intervalo, né? Aqui você tem um compartimento, você pode estar arrastando aqui o campo de faixa, né? O D, da onde ele vai até onde ele vai. No caso aqui está indo do 0 até o 103. Depois a próxima faixa, do 103 ao 203. Aqui ele já definiu um compartimento de 10, mas você pode estar aumentando ou diminuindo conforme a sua vontade. Aqui vou diminuir mais um, deixar 9 compartimentos. Vou dar criar compartimentos. Ele cria aqui, ó, intervalos. Tá vendo? Isso aqui são os intervalos de valor. Vou colocar aqui. Intervalos de valor. Vamos, cliquei em selecionar fonte de dados, não. Vamos carregar os dados para atualizar todos esses campos aqui para a gente poder trabalhar. A gente vem em editar pasta e aqui já tem os demais campos aqui para a gente poder trabalhar. Ó, mês, nome, a gente já consegue soltar aqui, já tem o campo ano aqui também. A gente já tem o valor, que é o intervalo de valor. Então, concluído aqui, ó, já tem os intervalos de valor para a gente estar trabalhando em gráficos e etc. Tá bom? Bom, na próxima aula a gente vai ver mais recursos ainda do gerenciador de dados. Até lá! Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu agradeço aí a todos que me acompanham no canal. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa um comentário aí nos vídeos, tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima.